Este livro foi gravado mediante autorização da editora nos estúdios da Fundação Dorina Noel para Cegos. Lido por Drauzio de Oliveira em dezembro de 1991. O Barril de Amontilado, de Edgar Allan Poe. Tradução José Paulo Paes. Suportei da melhor maneira que pude as muitas injúrias de Fortunato, mas quando ele se atreveu a insultar-me, jurei vingança. Vós, que conheceis tão bem a natureza de minha alma, não haveis de supor tenha eu pronunciado qualquer ameaça. Um dia eu me vingaria. Isto era coisa tão definitivamente assentada que excluía qualquer ideia de risco. Eu não só deveria punir, como punir com impunidade. Um insulto permanece sem troco quando os efeitos da vingança atingem ao próprio vingador ou quando este falha em tornar-se conhecido como tal daquele que o insultou. Fiquei entendido que jamais dei oportunidade a Fortunato, quer por palavras, quer por atos, de duvidar de minha boa disposição. Continuei a sorrir-lhe como antes, e ele não percebeu que agora eu sorria à ideia de matá-lo. Fortunato tinha um ponto fraco, muito embora, sob outros aspectos, fosse homem para ser respeitado e mesmo temido. Ele se gabava de ser conhecedor de vinhos. Poucos italianos têm o verdadeiro espírito do virtuoso. Quase sempre o entusiasmo que demonstram nasce da ocasião ou da oportunidade que se lhes apresenta de engambelarem milionários ingleses ou austríacos. No que respeitava ao conhecimento de quadros ou pedras preciosas, Fortunato era tão impostor quanto seus compatriotas, mas em matéria de vinhos velhos era sincero. Neste particular, aliás, eu mesmo não diferia muito dele. Era emérito conhecedor das vindimas italianas e sempre que podia procurava enriquecer minha adega. Foi num entardecer, durante a suprema loucura da estação carnavalesca, que encontrei meu amigo. Saudou-me com excessiva cordialidade. Havia estado a beber copiosamente. Fantasiara-se de palhaço. Trazia um traje muito justo, de listas, e a cabeça coberta por um chapéu cônico, cheio de guizos. Fiquei tão encantado em vê-lo que quase lhe quebrei a mão ao apertá-la. Disse-lhe: "Meu caro Fortunato, que sorte encontrá-lo. Você parece estar admiravelmente bem, mas recebi um barril de vinho que passa por Amontilado e tenho minhas dúvidas." "Como?" disse ele. "Amontilado? Um barril? Impossível. Em pleno carnaval?" "Tenho minhas dúvidas", repliquei, e fui tolo a ponto de pagar por ele sem o consultar primeiro. Mas é que não consegui encontrá-lo e fiquei com medo de perder um bom negócio. Amontilado. Tenho minhas dúvidas. Amontilado. E quero esclarecê-las. Amontilado. Caso você tenha algum compromisso, vou procurar Lucchesi. Se existe alguém de senso crítico, é ele. Ele me dirá... Lucchesi é incapaz de distinguir um amontilado de um sherry. E, no entanto, alguns tolos diriam que o paladar dele se compara ao seu. Vamos embora. Para onde? Para sua adega? Não, meu amigo, não quero abusar de sua boa vontade. Percebo que você tem um compromisso. Lucchesi não tem compromisso algum. Vamos. Não, meu amigo, não é pelo compromisso, mas porque vejo estar você severamente resfriado. A adega é insuportavelmente úmida, está cheia de incrustações de salitre. Vamos mesmo assim, o resfriado não é nada. Amontilado. Assim falando, Fortunato apossou-se de meu braço, colocando sobre o rosto uma máscara de seda preta e envolvendo-me numa raquelure, apressei-me a guiá-lo ao meu palácio. Não havia criados em casa, tinham ido divertir-se. Eu lhes havia dito que não voltaria senão de manhã e tinha-lhes dado ordens explícitas de não se ausentarem da casa. Tais ordens eram suficientes, sabia-o bem, para fazê-los desaparecer imediatamente, tão logo eu lhes voltasse as costas. Tirando 2 tochas de seus suportes e entregando uma a Fortunato, guiei-o através de várias séries de quartos até o arco que levava à adega subterrânea. Desci uma longa e sinuosa escada, pedindo a Fortunato que tivesse cuidado ao acompanhar-me. Chegamos, por fim, ao pé da escada e paramos por um instante sobre o chão úmido das catacumbas dos Montresors. O modo de andar de meu amigo não era firme, e os guizos de seu chapéu tilintavam a cada passo. "O barril", disse ele. "Está logo adiante", respondi. "Mas observe o fino rendilhado que brilha nas paredes desta cava." Ele se virou para mim e olhou-me nos olhos com 2 órbitas opacas que destilavam a reuma da intoxicação. "Salitre?" perguntou por fim. "Salitre", repliquei. "Há quanto tempo você está com essa tosse?" Meu pobre amigo estava impossibilitado de responder por muitos minutos. "Não é nada", disse-lhe afinal. "Venha", acrescentei com decisão. "Vamos voltar.
Uma saúde é preciosa. Você é rico, respeitado, admirado, amado. É feliz como um dia eu também o fui. Sua falta será sentida, a minha não. Vamos voltar. Você ficará doente e eu não quero responsabilizar-me por isso. Ademais, há Lucchesi. Chega, redarguiu. A tosse não tem importância. Não me matará. Não morrerei de uma simples tosse. Certo, certo, respondi. E na verdade não tinha intenção de alarmá-lo desnecessariamente, mas você deve ter todo o cuidado. Um trago deste Medoc nos defenderá da umidade. Quebrei o gargalo de uma garrafa que retirei de uma longa fileira de outras semelhantes empilhadas sobre o chão. Beba, disse, apresentando-lhe o vinho. Com um olhar de soslaio, ele o levou aos lábios. Fez uma pausa e assentiu para mim com familiaridade enquanto os guizos tilintavam. Bebo, disse ele, aos mortos que repousam à nossa volta. E eu, a sua longa vida. Ele de novo me tomou pelo braço e continuamos. Estas cavas são amplas, observou. Os Montresors, repliquei, eram uma família grande e numerosa. Não me lembro do seu brasão. Um enorme pé humano de ouro sobre um campo azul. O pé esmaga uma serpente cujas presas estão embebidas no calcanhar. E a legenda? Nemo me impune lacessiti. Bom, disse ele. O vinho fizera seus olhos brilhantes e os guizos tilintavam. Minha própria imaginação aquecera-se com o Medoc. Havíamos passado por paredes de esqueletos empilhados de mistura com tonéis e quartilhas até os mais profundos recessos das catacumbas. Fiz nova pausa e desta vez atrevi-me a segurar Fortunato pelo braço acima do cotovelo. O salitre, disse eu. Veja como aumenta. Pende como musgo das paredes. Estamos abaixo do leito do rio. As gotas de umidade pingam entre os ossos. Venha, voltemos antes que seja tarde demais. Sua tosse... Não é nada, disse ele. Continuemos. Mas antes, outro trago de Medoc. Quebrei o gargalo e estendi-lhe uma garrafa de Grave. Esvaziou-a de um só fôlego. Seus olhos brilhavam com luz cruel. Riu e atirou a garrafa para cima com um gesto que não entendi. Olhei-o surpreendido. Ele repetiu um movimento grotesco. Você não compreende? Disse. Não, repliquei-lhe. Então você não pertence à Irmandade. Como? Você não é dos maçons. Sim, sim, disse-lhe. Sim, sim. Você? Impossível. Um maçom? Um maçom, repliquei. Dê-me um sinal, pediu. Ei-lo, respondi extraindo uma trulha de sob as pregas da minha roquelaure. Você graceja, exclamou, recuando alguns passos. Mas vamos ao amontilado. Assim seja, disse eu, guardando a ferramenta sob a capa e de novo oferecendo-lhe o braço. Ele se apoiou sobre mim pesadamente. Continuamos nosso caminho à procura do amontilado. Passamos por uma série de arcos baixos, descemos, continuamos e descemos novamente, chegando a uma cripta profunda, cujo ar confinado enfraquecia a chama de nossas tochas. Na extremidade mais afastada dessa cripta havia outra, menos espaçosa. Suas paredes estavam ocultas por uma pilha de despojos humanos que subia até a abóbada, à maneira das grandes catacumbas de Paris. 3 lados da cripta interior estavam assim ornamentados. Do quarto, os ossos haviam sido derrubados ao chão e jaziam promiscuamente, formando em certo ponto um monte de alguma altura. Na parede, exposta pela remoção dos ossos, percebemos ainda mais um recesso de 4 pés de profundidade, 3 de largura e 6 ou 7 de altura. Parecia não ter sido construído para qualquer fim especial, e sim originado meramente do intervalo entre 2 das colossais colunas que suportavam o teto da catacumba, sendo ao seu fundo uma das paredes circunscreventes de sólido granito. Foi em vão que, erguendo a tocha de luz mortiça, tentou Fortunato esquadrinhar as profundezas do recesso. O fraco clarão não nos permitia ver-lhe o fundo. Continue, disse eu. Aí dentro está o amontilado. Quanto a Lucchesi, é um ignorante, interrompeu meu amigo conforme avançava, seguido de perto por mim. No instante alcançou a extremidade do nicho e, encontrando seu progresso obstado por uma rocha, parou estupidamente surpreso. Um momento depois eu já o tinha algemado ao granito. Soldados a este havia 2 grampos de ferro, distantes um do outro 2 pés em sentido horizontal. De um deles pendia uma corrente curta, do outro um cadeado. Enrolados os grilhões ao redor do seu pulso, foi coisa de poucos segundos algemá-lo. Ele estava atônito demais para resistir. Retirando a chave do cadeado, saí do recesso. Passe a mão, disse eu, por sobre as paredes, e não poderá deixar de sentir o salitre. É muito úmido, na verdade. Mais uma vez, deixe-me implorar-lhe que volte. Não? Então vejo-me positivamente forçado a abandoná-lo.
Mas antes disso devo prestar-lhe todas as pequenas atenções ao meu alcance. O amontilado, balbuciou meu amigo, ainda não restabelecido do seu espanto. Certo, repliquei. O amontilado. Ditas estas palavras, pus-me em atividade por entre a pilha de ossos de que já falei. Atirando-os para o lado, deixei descoberto certa quantidade de pedras para construção e argamassa. Com estes materiais e com a ajuda da minha trolha, comecei a emparedar com vigor a entrada do nicho. Tinha apenas assentado a primeira camada de alvenaria quando descobri que a intoxicação de Fortunato havia em grande parte se dissipado. A primeira indicação que tive a esse respeito foi um grito surdo e lamentoso vindo das profundezas do recesso. Não era o grito de um bêbado. Houve depois um longo e obstinado silêncio. Assentei a segunda camada e a terceira e a quarta. Ouvi então um agitar furioso das cadeias. O ruído prolongou-se por vários minutos, durante os quais, para ouvi-lo com maior satisfação, interrompi o trabalho e sentei-me sobre os ossos. Quando por fim o ruído acalmou-se, retomei a trolha e terminei sem interrupção a quinta, a sexta e a sétima camadas. A parede erguia-se agora à altura do meu peito. Fiz nova pausa e, erguendo a tocha por sobre a alvenaria, lancei seus débeis raios luminosos sobre a figura lá dentro. Uma sucessão de gritos altos e agudos, arrancados subitamente da garganta do vulto agemado, pareceu empurrar-me para trás. Por breve momento hesitei, tremi. Desembainhando o espadim, comecei a apalpar com ele o recesso, mas um pensamento instantâneo tranquilizou-me. Coloquei a mão sobre a sólida estrutura da catacumba e senti-me satisfeito. Voltei à parede. Repliquei aos gritos do que chamava. Fiz-lhes eco, ajudei-os, ultrapassei-os em volume e intensidade. Fiz tudo isso e o gritador calou-se. Era agora meia-noite e minha tarefa chegava ao fim. Completar a oitava, a nona e a 10ª camadas. Terminar a maior parte da 11ª e última. Faltava apenas a última pedra para ser assentada. Lutei contra o seu peso e consegui colocá-la parcialmente no lugar que lhe era destinado. Mas nesse momento veio do nicho um riso surdo que fez meus cabelos se eriçarem. Foi seguido por uma voz triste que tive dificuldade em identificar com a do nobre Fortunato. Disse a voz: haha, hehe, boa brincadeira, muito boa na verdade, uma piada excelente. Daremos boas risadas no palácio, hehe, quando estivermos bebendo nosso vinho, hehe. O amontilado, disse eu. Hehehe, hehehe, sim, o amontilado. Mas não está ficando tarde? Não estarão nos esperando no palácio, Lady Fortunato e os outros? Vamos embora. Sim, disse eu. Vamos embora. Pelo amor de Deus, Montresor. Sim, disse eu. Pelo amor de Deus. Mas esperei em vão por resposta a estas palavras. Impacientei-me. Chamei alto. Fortunato. Nenhuma resposta. Chamei de novo. Fortunato. Nenhuma resposta ainda. Enfiei uma tocha pela abertura que restara e deixei-a cair dentro do recesso. Ouviu-se de volta apenas um tilintar de guizos. Eu já estava nauseado pela umidade das catacumbas. Apressei-me a terminar o trabalho. Forcei a última pedra até colocá-la no lugar certo e cimentei-a. Contra a alvenaria recém-terminada, reempilhei o velho monte de ossos. Há meio século que mortal algum os perturbou. Impate requiescat. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com